Salmo 102, versos 25. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa, os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Feche seus olhos, irmãos, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, como é bom estar aqui, Deus. Como é bom louvar o teu nome, como é bom louvar Jesus Cristo, como é bom, Senhor, adorá-lo, como é bom estarmos reunidos como igreja, como povo de Deus. Que dia especial, Senhor, que chuva abençoadora essa que veio sobre nós. Senhor Deus, que maravilha é esta comunhão entre os irmãos. Tantas coisas, Senhor, se levantam durante a semana para nos afastar de Ti, para nos entristecer, para nos colocar em dúvida a nossa fé. Mas o Senhor amorosamente sempre nos reúne aqui para adorá-lo, para conhecer mais de Ti. Senhor, nesta noite, fala conosco pela palavra, da mesma forma que o Senhor já nos visitou pelos louvores, nos visita também, Senhor, que saiamos daqui amando mais, confiando mais, esperando mais em Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, o Salmo 102, ele é um salmo do aflito, do angustiado. É o salmo do desesperado. É o salmo daquele que está passando noites em claros, que não sabe o dia de amanhã. O Salmo 102 é uma oração em que o salmista expressa e externa muita dor, muito sofrimento. Eu não terei tempo aqui de expor o Salmo 102 completamente, mas em meio a essa oração do salmista, da sua dor, da sua angústia e do seu desespero, um dos argumentos que ele usa em oração a Deus é o texto que nós lemos no final. Ele fala assim: em tempos remotos, versos 25, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. O que o salmista está dizendo aqui em oração a Deus? Senhor, o Senhor é tão poderoso. Eu estou aqui passando essa aflição, eu estou aqui passando essa luta, eu estou passando essa dor, eu estou tão angustiado, mas o Senhor criou tudo, o Senhor tem todo o poder, e tudo que o Senhor criou vai passar, mas, aí ele olha mais para Deus e fala assim, tudo perecerá. Aí ele fala assim, versículo 27, tu porém és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre a imutabilidade de Deus. Percebam que o salmista, angustiado, ora a Deus, expõe a sua dor, e no final da sua oração ele se lembra, na oração, que Deus tem todo o poder, que Deus conhece tudo, e que tudo que Deus criou de maneira majestosa e poderosa, vai passar como tudo na vida passa, irmãos, tudo. As alegrias passam, as tristezas também passam. As felicidades, as vitórias passam, assim também como as derrotas e perdas também. Tudo passa. Mas em meio a essa reflexão e oração, ele se lembra que embora tudo passe, inclusive as obras que Deus criou, ele não. Ele não. Deus é imutável. Deus nunca muda. Ele é o mesmo. Deus é o mesmo antes de criar o universo, é o mesmo durante a criação do universo, e é o mesmo hoje e será sempre
o mesmo. Ele não muda. E por que que isso está aqui, no meio da oração, no meio das lágrimas do salmista? Nós só vamos entender isso quando nós entendermos a imutabilidade de Deus. Queridos, nós vivemos um mundo em que tudo muda. Pessoas mudam, a natureza está mudando, a gente tem visto aí os cientistas muito preocupados com a questão climática do planeta, as mudanças climáticas, as catástrofes que têm acontecido. Os homens mudam a mente, mudam de vontade, mudam de gosto. É muito comum a gente, às vezes, depois de muitos anos que a gente viu alguém, ao vê-la novamente, a gente ficar admirado. Nossa, mas você está diferente. Você mudou, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, os seus gostos. Nós percebemos, às vezes, que quando alguém passa por algum problema muito sério, é muito comum ela mudar o conceito de vida. Alguém que passa por uma grande doença, alguém que passa por uma grande perda, alguém que passa por um grande acidente. É muito comum as pessoas mudarem. Por que mudamos? Porque somos seres finitos. Somos seres pequenos. Deus nos fez assim. Nós somos limitados em conhecimento. Nós não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Nós não temos nenhum poder, diferentemente de Deus. Nós não somos soberanos como Ele é, como aprendemos no domingo passado. Então nós hoje estamos diante de um atributo, queridos e amados, que é muito pouco estudado e é muito pouco falado. Por que será? Vamos tentar entender isso. Em Deuteronômio 32, verso 4, a palavra fala assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. No único versículo nós vemos vários atributos de Deus, mas o principal que eu quero destacar hoje é esse começo. Eis a rocha. Deus é comparado a uma rocha. Por quê? Porque Ele é imutável. Nem mesmo as grandes tempestades, nem mesmo as mudanças dos homens, nem mesmo todas as coisas do universo são capazes de mudar quem Deus é. Ele nunca muda. Ele é uma rocha. Tiago capítulo 1, versículo 17, fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Perceberam? Em Deus não há nem sombra e nem variação de mudança. As pessoas hoje, irmãos, isso é muito sério, esse assunto, nós poderíamos tratar ele em várias questões, mas hoje nós vamos simplificá-lo. As pessoas hoje falam assim: não, os tempos são outros, nós precisamos mudar o culto, nós precisamos mudar a palavra, nós precisamos mudar o evangelho, nós precisamos fazer alguma coisa, porque os tempos não são como os tempos bíblicos. Mas olha aqui, não há em Deus nem sombra e nem variação de dúvida. Os homens mudam, mas Deus não. Deus não muda. Vamos continuar. Aspectos da imutabilidade de Deus. Deus é imutável em sua essência. O que isso quer dizer? Sua natureza e seu ser são infinitos, e assim não são sujeitos a mutação alguma. Um dos motivos porque Deus é infinito, porque Deus é imutável, é porque Ele é também infinito. Jamais houve um tempo em que Ele não era, jamais virá um tempo quando Ele deixará de ser. É difícil para a gente entender isso, né, irmãos? Jamais houve um tempo em que Deus não existiu, e jamais existirá um tempo que Ele não existirá. Por quê? Porque Deus não está sujeito ao tempo. Tempo é uma coisa humana. Tempo é uma coisa nossa. E é uma das maiores razões de porque tudo muda. O tempo. Já viram falar isso? O tempo muda tudo. Você está aí decepcionado? Você saiu de um relacionamento? Fica assim não.
O tempo cura tudo. Não é assim que nós ouvimos? Mas Deus não está sujeito ao tempo. Como o irmão, o pastor Lucas leu aqui no começo, no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória a Deus por isso. Em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que não somos consumidos? Porque Ele não muda. Nós vamos, irmãos, prestem bem atenção que no final, o Senhor vai nos fazer entender por que isso é tão importante para nós na prática, ok? Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo que Ele é hoje, Ele sempre foi e sempre será. Deus não é mais inteligente hoje do que foi na criação. Ele não sabe mais e não sabe menos. Ele não ama mais, Ele não ama menos. Ele não tem mais ira ou menos ira. Ele não é mais santo ou menos santo. Ele é imutável. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que está presente aqui nesta noite, visitando nossos corações. Irmãos, um aspecto interessante disso é que quando lemos a Bíblia, e muitos irmãos às vezes têm dificuldade em ler a palavra. Quem é sincero vai confirmar isso que eu estou dizendo. Nós muitas vezes temos dificuldade de ler a palavra. Nós começamos a ler a Bíblia e ficamos muito impactados. E começamos a perceber que alguma coisa está diferente. Nós olhamos para a Bíblia e vemos tantos milagres, tantas operações, Deus falando, Deus revelando, Deus agindo. Aí nós olhamos para a nossa realidade e pensamos, mas isso é uma coisa distante. No tempo em que a Bíblia foi escrita, as coisas eram tão diferentes. Mas sabe o que nos consola, irmãos? E por que nós nos animamos tanto a estudar e amamos tanto a palavra? Porque o mesmo Deus que inspirou os servos no passado e que operou tantos sinais, é o mesmo que opera aqui hoje no nosso meio. É o mesmo. A questão não é se Deus mudou. A questão é se nós realmente estamos servindo Ele como deveríamos. Em outras palavras, o problema não está no Senhor, se você não tem tantas experiências. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Vamos prosseguir. Deus não pode mudar para melhor, pois Ele é perfeito. E sendo perfeito, Ele não pode mudar para pior. É meio óbvio, né? Mas isso é uma verdade de Deus. Ele é perpetuamente o mesmo. Só Ele pode dizer o que Ele disse a Moisés. Quando Moisés falou, Senhor, em nome de quem eu vou falar com o faraó? Quem sou eu para falar com o faraó? E Deus disse para ele, eu sou o que sou. Que extraordinário, irmãos. Só Deus pode dizer, eu sou. Ele é. Ele não está. Ele é o Senhor. Ele é absolutamente livre da influência do curso do tempo. Então, eu falei que Deus é imutável em sua essência. Agora, Deus é imutável em seus atributos. Nós não estamos estudando aqui os atributos, já falamos sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência, a soberania. Isso quer dizer, irmãos, que Deus sempre foi, sempre será onisciente, sempre foi e sempre será onipresente, sempre foi e sempre será onipotente, sempre foi, sempre será soberano. Ele jamais mudará. O seu poder é inabalável, sua sabedoria não sofre diminuição, sua santidade é imaculada, sua veracidade é imutável, pois a sua palavra permanece para sempre. Salmo 119, versículo 89. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Seu amor é eterno. Olha o que o texto sagrado diz em Jeremias 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei. João 13, verso 1. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sua misericórdia não cessa, pois ela é eterna. Salmo 100, verso 5. Então, irmãos, Deus é imutável em seus atributos. Não vai mudar jamais. Nada que façamos, nada que os homens possam fazer, nem os demônios de todo o inferno
podem mudar quem Deus é. Terceiro ponto, Deus é imutável em seu conselho. Isso aqui é importante, muito importante. Sua vontade nunca muda. Mas aí tem alguns irmãos que conhecem um pouco mais da palavra e vão dizer assim, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6, verso 6. E aí? Como é que fica? Se ele arrependeu, ele mudou de ideia. Então ele não é tão imutável assim. Aqui tem uma coisa muito bonita, meus irmãos. Muito especial. Prestem bem atenção nisso. Deus não é homem. Deus é espírito. Amém? Ok. E Deus é um ser infinitamente mais elevado do que nossa mente pode compreender. Então eu pergunto aqui para os pais. Você já tentou ensinar uma equação do segundo grau para o seu filho de 2 anos? Potencialização para o seu filho de 1 ano. Regras gramaticais de português para o seu filho de 3 anos. Não, né? O que você faz quando você quer falar com o seu filho? Você se agacha, olha nos olhos dele e usa uma linguagem que ele é capaz de entender. Sabe o que Deus faz na Bíblia, irmãos? Ele se agacha a uma linguagem que nós somos capazes de entender. Não é que Deus se arrepende, porque o texto sagrado diz, em Números, capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Não há uma contradição bíblica. O que há, irmãos, é uma linguagem antropomórfica. O que é isso? É Deus adaptando a linguagem à compreensão humana. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrependeu no sentido literal. Ele se entristeceu ao ver a sua criação, ao ver o que o homem se tornou, o seu pecado. Deus não muda, meus irmãos, os seus desígnios. Seria incoerente pensarmos isso, né? Se ele é onisciente, se ele sabe tudo, se ele conhece tudo antes que tudo viesse à existência, como pode um ser que conhece tudo se arrepender do que fez? Não faria sentido, não é verdade? Então, irmãos, quando Deus fala de si mesmo, normalmente, Deus acomoda sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Querem ver um exemplo bíblico? Vejam comigo. Olha que interessante. Ele descreve a si mesmo como alguém que tem membros, um corpo, olhos, ouvidos e mãos, é o que a Bíblia diz. Ele fala de si no Salmo 78, vejam comigo, irmãos, versículo 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita. Ele despertou como um sono. Ele usa uma figura de linguagem, mas em um outro texto, no Salmo 101, versículo 4, ele fala assim, que Deus não dorme. Há uma contradição? Claro que não. Deus está usando uma linguagem figurada para que nós compreendamos que Ele sempre estará conosco, Ele nunca dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele estabelece uma mudança no seu procedimento para com os homens, ele descreve a sua linha de conduta em termos de arrependimento. Sim, Deus é imutável em seu conselho. Olha Romanos 11, 29, irmãos. Prestem muita atenção nesses textos sagrados. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Jó 23, 13. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Deus não muda, irmãos. O propósito de Deus não se altera. Há duas coisas que fazem o homem mudar de ideia. Prestem atenção, queridos. Duas coisas. Primeiro, o homem é um ser que não tem onisciência, ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, nós planejamos, mas às vezes a coisa não dá certo. Aí a gente muda. Esse é um dos motivos. O outro motivo é porque não somos onipotentes.
pelo fato de não termos o poder de fazer o que queremos, muitas vezes nos decepcionamos e então mudamos de ideia. Mas como Deus é onisciente e onipotente, Ele não muda, Ele é o mesmo, louvado seja Deus. Salmos 33, verso 11 vai dizer: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Hebreus 6, versos 17 e 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Irmãos, Deus, para mostrar a sua imutabilidade do seu propósito, do seu conselho, da sua vontade, Ele interpôs com juramento. Deus jurou por isso, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança. Tremendo, né, irmãos? Deus é imutável. Pode-se depender dos seres humanos? A maior tolice que nós podemos fazer, irmãos, presta atenção nisso, é nos apoiar nos homens. A maior tolice que um ser humano pode fazer é isso. É apoiar sua confiança, sua segurança, sua esperança nos homens. Ai de nós se assim o fizermos. Podemos perceber que há uma distância entre a criatura e o Criador. Se a criatura não fosse mutável por natureza, logo ela seria Deus. O Senhor sustenta, Salmo 66, verso 9. O Senhor sustenta com vida a nossa alma. Ele preserva com vida a nossa alma. Não permite que nos resvalem os pés. É Deus, meus irmãos, que nos sustenta. Por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Por que não podemos confiar nos homens, irmãos? Eu quero dar alguns exemplos bem rápidos. Segundo a Bíblia, em Judas 1, 13, somos como estrelas errantes. Uma hora está brilhando, outra hora está nas trevas. Isaías 57, 20. Os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar. Gênesis 49, 4. Ele era impetuoso como as águas. Olha lá, impetuoso como a água, não serás mais excelentes. É o que foi falado para Rubens, aquele que deveria suceder o seu pai. Nós somos muitas vezes assim, irmãos, inconstantes como as ondas do mar. Salmo 146, 3. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Não confie em príncipes. Temos visto tanta gente decepcionada com a política aí, né, irmãos? Isso é uma realidade, né? É uma realidade. Confiar em muitos homens, depositaram esperança em muitos homens e se decepcionar amargamente. Não confie nos homens. Pessoas que você gosta hoje, talvez pode odiar amanhã. Pessoas que te amam hoje, podem te odiar amanhã. A mesma multidão que cantou a Jesus, Hosana, ao filho de Davi, foi a mesma multidão que gritou, crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão, que uma hora glorificou, rejeitou ao Senhor. Onde devemos firmar os nossos pés então? Lembra que eu li o texto lá em Deuteronômio? Ele é a nossa rocha, é onde devemos firmar os nossos pés. Aqui, irmãos, há consolação para nós. Entender, meus irmãos, esse atributo é um consolo para nós, é um fortalecimento para nós. Saber que Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo que criou o universo, é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que prometeu a Abraão, é o mesmo, meus irmãos, que deu vitória a Daniel na cova dos leões. Para nós é uma segurança onde podemos firmar os nossos pés. O seu propósito é firme, sua vontade é estável, sua palavra é segura. Aqui, pois, está uma rocha em quem podemos firmar os nossos pés. Não confie nos homens,
confie em Deus. Isaías 54, verso 10. Porque os montes se retinirão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Já pensou se Deus mudasse, irmãos? A gente estava perdido, né? Já pensou se Deus amanhecesse cada dia com um humor diferente? Igual a gente às vezes faz. De vez em quando a gente levanta e fala assim, ó, não mexe comigo não, que hoje eu estou cuspindo marimbondo. Não chega nem perto. Se você for um pouco esperto, fica aí na sua. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente acorda daquele jeito. Você pensou se Deus fosse assim? Acordasse daquele jeito? Hoje você não vem com essa oração para cima de mim não, que vai dar ruim para você. Já pensou se Deus fosse assim? Já estava perdido, hein? Ainda bem que Deus não muda, né, Janete? A sua misericórdia dura para sempre. A aliança que Deus fez conosco, irmãos, é imutável. Aqui há um incentivo para orar. Tem algumas pessoas que vão falar assim, mas se Deus não muda, para que orar então? A gente escuta isso às vezes. Se Deus não muda, se Ele já definiu, se Ele já determinou, para que orar? Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia, todas as promessas contidas na Bíblia, estão ligadas à oração. Então a maneira de nós recebermos aquilo que Ele já determinou, é pela oração. Por isso que Tiago, quando vai dizer que quando oramos e não somos respondidos, é porque oramos mal. E a palavra vai dizer que se orarmos, ó, 1 João versículo 5, 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe por que muitas vezes Ele não escuta a oração? É porque a sua oração não tem nada a ver com o plano dele para a sua vida. Aí Ele fica ali, esperando você orar até que esteja dentro da vontade. E como nós vamos orar dentro da vontade de Deus? Quando estivermos cheios do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nesse sentido, é um consolo para o cristão, mas para os ímpios é terrível. Isso é terrível para aquele que não rendeu a Cristo ainda. Porque muitos pensam que na hora da morte, na hora final, quando abotoar o paletó de madeira, Deus, que é tão bonzinho, vai esquecer de tudo e vai salvá-lo. Quero dizer para os irmãos seguramente, Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Se vocês não tremerem com esse versículo, eu não sei o que mais que vai fazê-los tremer. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Se Deus não muda, irmãos, é uma faca de dois gumes, tanto por amor aos seus, quanto por ira para aqueles que não se converterem. Se você ainda é desses que acha que lá na hora final, Deus na sua bondade, misericórdia, vai olhar para você com vista grossa, quero te adiantar aqui, ó, nesse texto aqui, que não vai não. Tá aqui, ó. Pode gritar, pode espernear, pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque Deus não muda. E Ele determinou isso na palavra. Deus não negará a si mesmo para garantir a cobiça dos homens. Deus é santo, imutavelmente santo. Deus odeia o pecado eternamente. O pecado é uma transgressão a um Deus eterno. Por isso, somente uma punição eterna é considerada por Deus. A imutabilidade divina é como uma nuvem que se interpôs entre os israelitas do exército exército egípcio. Tem um lado escuro nessa nuvem, nessa imutabilidade de Deus, e um lado claro. De um lado a luz, e no outro lado a trevas. A imutabilidade de Deus diz que se por um lado Ele salvará e amará até o fim os seus eleitos, por outro lado, a sua ira será despejada sobre aqueles culpados que não se renderem a Ele. E agora, meus irmãos, eu quero passar para o final. Por que é tão importante a imutabilidade de Deus para nós?
Irmãos, Deus enviou Jesus Cristo. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, os últimos livros do Antigo Testamento, quase nenhum de nós lemos. Os profetas menores, quase nenhum de nós. Nós gostamos de ler os Salmos, os Provérbios, os Evangelhos. Quando nós vamos estudar os últimos livros do Antigo Testamento, nós vamos ver, irmãos, que foram profecias atrás de profecias, profetas atrás de profetas, chamando o povo ao arrependimento, e eles não se arrependeram. Eles não voltaram, eles não ouviram a Deus, ficaram 400 anos de silêncio profético, Deus parou de falar por 400 anos, mas mesmo assim, Deus não mudou de ideia, mesmo assim, Ele enviou Jesus Cristo como homem ao mundo. Deus não mudou. Todas as profecias a respeito de Jesus, as crianças aprenderam aqui hoje em Miqueias capítulo 5, e tu, Belém Efrata, ainda que posto entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que será rei em Israel. Deus não mudou, irmãos, e enviou Jesus. Esse era o plano, esse era o projeto. Mesmo Deus vendo os pecados da humanidade, ainda assim Ele enviou Jesus Cristo, sabendo que os homens o zombariam dele, o negariam, o rejeitariam. E Jesus, meus irmãos, como homem, poderia ter voltado atrás. Mas Ele não voltou. Por que será que Ele não voltou? Mesmo vendo que muitos de nós o trocaríamos por um copo de cerveja, por uma garrafa de uísque, por uma balada, pela prostituição, pelo pecado, mesmo vendo que muitos homens o rejeitariam, o abandonariam pelo vício, pelas drogas, pela iniquidade, pela prostituição, mesmo assim, irmãos, Ele não mudou. Ele não mudou. Eu queria ler com os irmãos Mateus 26, versículo 39. Vejam isso, irmãos. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo, olha a oração de Jesus, irmãos. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se for possível o Senhor mudar o que nós combinamos, se tiver algum outro jeito, se tiver alguma outra forma, passa. Mas não seja a minha. A minha vontade é fazer a tua. Nada mudou para mim, Pai. Está difícil para mim, Pai, saber que o Senhor virará o rosto para mim, que eu terei que beber o cálice da tua ira. Eu sei que vai chegar na hora e o Senhor não me ouvirá. Se for possível, muda isso, Senhor. Mas não seja feita a minha, mas a tua. Ele voltou e os seus discípulos, que Ele amava, estavam dormindo. Mesmo assim, Ele não desistiu, Mirão. Eles estavam dormindo, mas mesmo assim, Léo, Ele não desistiu. Nenhum momento podeis orar comigo. Ele voltou a orar, Pai, se for possível, se não tiver outro jeito. Não tinha outro jeito, essa oração Deus não respondeu. Por quê? Porque Ele é imutável. E Ele não podia responder essa oração. Ele carregou a cruz, irmãos, até o fim. Claudicou, recebeu ajuda, chicotes, pessoas cuspiam nele, rasgaram as suas vestes, colocaram-lhe uma coroa de espinho, bateram em sua cabeça com um caniço. Ele pediu água, eles deram vinagre. Mas mesmo assim, Ele não voltou atrás. Por quê? Porque Ele é imutável. Se Deus não fosse imutável, irmãos, estaríamos todos perdidos, condenados ao inferno. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo,
e será para sempre. Hebreus 7, 24 e 25. Olha isso, irmãos, como é tremendo. O Deus que você serve. Este no momento porque continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não só morreu por você, não, irmão. Ele não só ressuscitou. Ele vive para interceder por você ao Pai. Ele vive para interceder por nós quando estamos desanimados, aflitos, angustiados, pensando em desistir, pensando em trocá-lo. Cristo intercede por nós, vela por nós. Ele não dorme, nunca dormirá o guarda de Israel. Sabe o que isso significa? Que não há o que temer. Ele sempre estará conosco, irmãos. Eu sei que tem alguns irmãos aqui, e alguns nem puderam vir hoje, que estão passando por grandes lutas, enfermidades, diagnósticos médicos não esperados, problemas nos lares, problemas financeiros, portas que não se abrem, respostas que não chegam, problemas que parecem não ter solução, problemas entre família. E muitas vezes vem a pergunta: será que Deus está comigo? Será que Ele ainda me ama? Quero dizer para você, irmão, que Ele nunca vai mudar. Não importa o que façamos, Ele continuará nos amando até o fim. Não importa o que venhamos enfrentar, Ele será o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode sair daqui hoje dizendo como Davi: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.